Olá, meus alunos do sexto ano, professor Fernando Rodrigues, trazendo para vocês hoje mais uma aula de História com slide. Dessa vez sobre mitos e saberes sobre os indígenas no Brasil. Então vamos lá. Primeiramente, o que é mito? Para o surgimento dos seres humanos e do universo, existiram explicações que variam de acordo com a cultura e a crença religiosa de cada sociedade. É provável que esses conhecimentos não científicos tenham sido passados de geração para geração de forma oral. Então, cada sociedade, seja ela indígena ou não, ela tem seus mitos. Mitos de criação, mitos que ajudam a explicar o que a lógica e a razão não conseguem explicar. Por exemplo, um dos mitos mais famosos que cada sociedade ela desenvolve de forma diferente é o mito da criação, por exemplo. Então, definição. Os mitos são narrativas, histórias fantásticas em que animais, plantas e até mesmo objetos ganham vida na tentativa de explicar situações incompreensíveis aos seres humanos. Por serem histórias orais, não se sabe a data em que foram criadas, tampouco sua autoria. Apenas sabemos que pertence à cultura de um povo. Então, uma forma da gente identificar como um povo lida com dúvidas e observações do seu cotidiano, da natureza, do meio ambiente, é através dos mitos. Então, são histórias que passam de geração em geração de forma oral e que estão presentes na sociedade bem antes da escrita, por exemplo. Então vamos relembrar a diferença entre cultura e sociedade. Enquanto a cultura é a forma como as pessoas veem e vivenciam o mundo e compreendem a prática religiosa, as expressões artísticas e a língua falada, a sociedade é a união de pessoas que interagem de forma semelhante, compartilhando normas, modos de agir e formas de se organizar. Então é comum a gente compreender de que existem sociedades de cultura tal, enquanto outra sociedade de outro lugar tem uma cultura totalmente diferente. Então, perpassa a ideia de cultura, por exemplo, como uma sociedade encara questões de luto, por exemplo. Como são os funerais de acordo com as várias sociedades que compõem o planeta. Então, cada sociedade tem sua cultura própria. Sendo assim, cada cultura ela tem uma forma específica de lidar com o luto. Mitos de criação, povos indígenas. Assim como as culturas cristãs consideram o mito da criação dos seres humanos, com Adão e Eva no paraíso do Éden, os indígenas e os africanos também têm suas narrativas. Dentre essas narrativas, nós vamos ver de um povo indígena no do Mato Grosso, chamado Camaiurá. Primeiro, cosmologia é o ramo da astronomia que estuda a origem do universo, sua estrutura e evolução. Para os indígenas, a cosmologia está relacionada aos mitos de criação. Então, quando você ouvir aí nos seus textos a palavra cosmologia indígena, você já remete aos mitos de criação. Então, por exemplo, você tem aí uma divindade criadora e organizadora do universo, que é o Mavustissini, que, segundo o mito, entalhou os seres humanos em madeira retirada do pequizeiro original. Pequizeiro é uma árvore muito tradicional no centro-oeste do Brasil e fonte de alimento de vários grupos indígenas e também de moradores locais. Então, segundo
Essa comunidade, essa divindade criadora e organizadora do universo, fez os primeiros seres humanos da madeira da principal árvore, uma das principais árvores do Centro-Oeste. Então, ele deu a vida a eles soprando fumaça. Assim foram criadas as primeiras mulheres, entre elas a mães dos gêmeos, Sol e Lua, que serviram de modelo para esculpir os seres humanos. Quando esses primeiros seres morreram, o Deus tentou ressuscitá-los, mas não conseguiu. Seu fracasso é celebrado no ritual do Quarupi. Então observem que, usando esse mito de criação, a gente já encontra alguns paralelos com outro mito que a gente conhece. Essas sociedades mais antigas, ligadas à natureza, elas vão explicar a origem e a criação de tudo a partir dos elementos da própria natureza, usando sempre uma divindade, um ser soberano e superior. Os povos indígenas brasileiros são considerados originários ou nativos. Isso porque, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles aqui já estavam, por isso são chamados de povos originários. Conforme a teoria científica mais aceita, os primeiros grupos humanos cruzaram o Estreito de Bering durante um período de glaciação, ou seja, quando o planeta passava pela Era do Gelo, ocorrida há 12.000 anos. Esses grupos se espalharam pelo continente americano e povoaram parte de suas terras. Antes da chegada dos europeus em 1500, as populações indígenas viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. De maneira geral, para essas sociedades, a posse da terra era coletiva, isto é, pertencia a todos. Eles mantiveram o equilíbrio entre o universo e a humanidade, contudo, praticaram agricultura, construíram suas moradias e domesticaram animais. Então, no conjunto desses elementos, revela tanto o passado desses povos originários quanto informações importantes para a compreensão desses povos originários. Por exemplo, como eles lidam com a subsistência e o respeito à natureza. Por exemplo, eles precisam construir moradias, precisam tirar da natureza o seu sustento. Porém, o respeito à não devastação do meio ambiente, do qual eles precisam tanto. Observem nesse mapa como essas comunidades indígenas elas estavam distribuídas no Brasil durante o período em que os portugueses se instalaram aqui no país. Observem que várias comunidades indígenas estavam ocupando o país antes dos portugueses, em sua maior parte de tronco linguístico Tupi-Guarani e G. Vamos ver agora como é o dia a dia e a vida dos grupos indígenas, começando pelas moradias. O tipo de construção de uma moradia é parte da cultura de um povo, seja indígena ou não. É só você observar que as casas do Brasil são diferentes das casas dos Estados Unidos, das casas da França, das casas africanas. Então, a forma como nós construímos nossas moradias também depende da nossa sociedade e da nossa cultura. Entre os fatores que influenciam os tipos de construção estão o clima e os materiais disponíveis em cada região. Então, é muito comum nós vermos em filmes, por exemplo, casas feitas de madeira, né? Principalmente em região de muito frio, totalmente diferente da nossa, que é uma região quente, onde fazemos nossas moradias de alvenaria, tijolo, concreto, dentre outros. De maneira geral, os indígenas reúnem integrantes de uma mesma família em suas moradias e dormem em redes ou em esteiras no chão.
Então, as moradias dos indígenas, elas são coletivas. Não só moram numa moradia indígena a família nuclear, pai, mãe e filhos, mas também outros integrantes dessa mesma família. Então vocês podem ver aqui 3 tipos de moradia indígena de 3 povos diferentes e observem como a diferença da cultura de cada povo também mostra-se na forma que eles constroem suas moradias. Terras indígenas hoje. Antes de 1500, ou seja, antes da chegada dos colonizadores europeus ao país, estima-se que viviam nessas terras entre 2 e 4 milhões de indígenas. Então, observem esses números para a gente comparar quantos indígenas temos hoje. Cerca de 1.200 línguas eram faladas entre os diferentes povos. Atualmente, o país abriga 250 povos indígenas, somado a 890 mil indígenas que falam 150 línguas. Então, observe o quanto o número de índios caiu no Brasil depois de 520 anos. De 4 milhões para 890 mil e de 1.200 línguas para 150 línguas. Desses povos, aproximadamente 570 mil moram em terras indígenas, ou seja, em terras protegidas pelo governo, no qual essas terras são de propriedade dos grupos indígenas. O restante migrou para zonas urbanas ou zonas rurais, principalmente porque esses índios que migraram para a cidade ou para lugares de agricultura, suas terras não foram protegidas e não foram reconhecidas como suas. Olha como ficou o mapa do Brasil hoje em dia, comparando com aquele mapa que eu mostrei para vocês. Esses pontos amarelos, vermelhos, laranjas e verdes é onde hoje existem terras indígenas, onde essas terras são reconhecidas como de posse dos indígenas. Então veja o quanto esse número de terras ela foi drasticamente diminuída. E encerram com essa pergunta. Percebeu que as terras indígenas sofreram grande diminuição? Isso é de uma tristeza porque, por eles serem os primeiros habitantes do Brasil, eles são os que mais perderam terras para outros novos habitantes, como os colonizadores que vieram de Portugal. Não acabou ainda, vamos revisar essa aula e fazer as atividades referentes aos indígenas brasileiros. Até a próxima!